Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor hoje na carta de Paulo a Filemon. Ela é uma carta pequena, é a menor carta que tem, mas é uma carta de muita importância para nós. Que nós possamos abrir os nossos corações e receber de Deus aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite através da sua palavra. Essa palavra, irmãos, não é a palavra do apóstolo Paulo, mesmo que o apóstolo Paulo tenha sido um grande homem de Deus, mesmo que ele foi o maior expoente da palavra de Deus de todos os tempos, mas essa palavra não é a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor, e nós estamos aqui novamente trazendo, repetindo aquelas palavras que Deus falou através do apóstolo Paulo e que Deus continua falando através dos seus servos. E essa carta, ela relata a história de um homem muito rico chamado Filemon. Filemon foi um rico proprietário que morava numa cidade chamada Colossos. Nessa cidade, por nome de Colossos, os ricos da capital de Roma, eles tinham as suas propriedades de veraneio, as suas propriedades de descanso ali naquele lugar. E aqui o texto relata a história desse homem chamado Filemon, que conheceu a palavra do Senhor através do ministério do apóstolo Paulo. E ele se transformou em um grande instrumento nas mãos do Senhor. Ele passou, como nós vamos ler aqui na palavra, um cooperador do Evangelho, um cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Foi um instrumento muito grande nas mãos do Senhor. E aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, estava ali encarcerado por causa da palavra do Senhor. E quando o apóstolo Paulo estava ali, ele estava mesmo na cadeia, ele estava ali desenvolvendo o seu ministério. Ele estava ali pastoreando o rebanho que o Senhor havia confiado a ele. Ele estava ali pregando para as pessoas que estavam presas juntamente com ele, estava ali pregando para os soldados também de César, ele estava ali pregando para outras pessoas também, e estava ali preocupado com a igreja do Senhor que ele tinha dirigido até a sua prisão, e nem a prisão dele foi capaz de fazer com que ele desistisse do ministério que o Senhor confiou a ele. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo fortemente desenvolvendo o seu ministério naquela prisão. E aí, ele está mandando essa carta, ele envia essa carta para Filemon, que era o proprietário de terras que havia sido convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Mas ele envia essa carta por quê? Porque tinha o escravo de Filemon, um grande proprietário de terras, e naquela época Filemon é o único capítulo que tem, é só um capítulo. Nós estamos estudando sobre esta carta que Paulo enviou para Filemon na cidade de Colossos. E esse rico proprietário de terras, era normal que ele tivesse muitos escravos. Para os irmãos terem a ideia, o Império Romano ele tinha cerca de 120 milhões de habitantes. E naquela época, cerca de 60 milhões dos povos eram de pessoas escravas. A metade da população era de escravos.
E naquele contexto, ali, no meio dos escravos, tinha médicos, tinha professores, tinha pedreiros, tinha carpinteiros, tinha lavradores, pessoas de todas as classes sociais, eles eram escravos. E Filemon, ele tinha uma quantidade muito grande de escravos. Em certa ocasião, um escravo dele, chamado Onésimo, ele foge do seu senhor, ele rouba o seu senhor. A escravidão não era fácil. Mesmo que o apóstolo, mesmo que Filemon era um homem convertido, era um homem temente a Deus, mas como ser humano, ele sente o desejo de ter a sua liberdade. Ele não quer ser um escravo, mesmo que ele era tratado muito bem. Certamente que os escravos, boa parte dos escravos de Filemon fazia parte, como nós vamos ler aqui, Filemon tinha uma congregação na sua casa e muitos desses escravos eles faziam parte da congregação que estava na casa de Filemon. Mas mesmo assim, esse escravo, ele resolve roubar, se apropriar de algo indevido do seu senhor. Ele vai embora para muito longe, ele vai embora para a capital, para Roma. Ele viaja ali talvez meses em um navio, e chega à grande Roma, e aí a ideia dele, o pensamento dele, é ele se misturar com aquele povo, ficar ali, passar desapercebido, passar batido no meio daquela sociedade, não ser alcançado jamais pelo seu Senhor. Na cabeça dele, ele pensou: olha, eu nunca mais serei alcançado por Filemon, nunca mais eu serei um escravo. Ele estava lá no meio daquela cidade, e quando por alguma coisa, o delito que ele cometeu, alguém desconfiou, ele foi pego e levado para a prisão. E ele, estando ali na cadeia, o apóstolo Paulo, ele não fazia o ministério dele por menos, ele não perdia a oportunidade. Todo mundo que se aproximava do apóstolo Paulo era para ser evangelizado. O apóstolo Paulo, ele tinha esse compromisso na vida dele de evangelizar todas as pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha esse compromisso de alcançar todas as pessoas para Cristo. Ele tinha esse compromisso de levar a salvação, comunicar a salvação para todas as pessoas. E Filemon, ele é alcançado pelas palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele se identifica tanto com, aliás, com Onésimo, que foi alcançado, esse escravo. Paulo, ele se identificou tanto com Onésimo, que depois da conversão de Onésimo, ele resolve enviar Onésimo de volta para o seu senhor Filemon. No texto, ele está dizendo que Onésimo era muito importante para ele ali na prisão, porque ele ajudava o apóstolo Paulo. E como nós percebemos aqui, ele não durou muito tempo na prisão, ele tinha a possibilidade de sair, de estar livre, e o apóstolo Paulo poderia usufruir de algum trabalho, de alguma ajuda dele. Mas o apóstolo Paulo, ele resolve enviar de volta ao seu Senhor, enviar de volta para a cidade de Colossos, enviar de volta para Filemon. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele escreve essa preciosa carta. Ele inicia dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não inicia essa carta lamentando: estou preso porque eu segui a Jesus Cristo e eu fui acabar preso. Eu estou preso porque eu confiei em Jesus Cristo, e na hora que eu mais precisei, Jesus me deixou nessa situação. Ele me desamparou. Mas Paulo, ele está aqui se alegrando, está aqui contando vantagens, está aqui se exaltando. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo também estava preso ali com ele por causa da palavra do Senhor. Ao amado Filemon, nosso cooperador. Então Paulo escreve essa carta, ele
E aqui ele está compartilhando o nome de Timóteo também, enviando essa carta para o cooperador Filemão. Irmãos, nós vamos ver muitas vezes o apóstolo Paulo falando aqui sobre os seus cooperadores, como ele está dizendo aqui. Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, que era a esposa dele, e Arquipo, que era o filho dele, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Nós temos aqui dados importantes a analisarmos. Ele está falando sobre os seus cooperadores. E quando nós falamos em cooperadores, quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo está relacionando ali várias pessoas como seus cooperadores e mostrando o empenho, a qualidade, mostrando as vantagens que ele tinha por causa dos seus cooperadores, mostrando o valor daqueles que eram seus cooperadores, daqueles que tinham a igreja do Senhor na sua casa, daqueles que ele podia chamar de sua mãe, daqueles que expunham as suas cabeças por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha um apreço muito grande pelos cooperadores, e ali ele relata de muitas mulheres, inclusive delas ali ele chamava de sua mãe, pessoas que trabalhavam, que se entregavam totalmente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos nesse momento, o apóstolo Paulo está naquela prisão muito longe, lá em Roma, e a igreja do Senhor, a obra do Senhor, ele está enviando essa carta para Filemão, seu cooperador, para a sua esposa, Arquipo, o filho, e para a igreja que está lá na casa de Filemão. Esse homem que não conhecia ao Senhor, esse homem que anteriormente era um homem que não teve acesso algum à palavra do Senhor, que provavelmente ele só pensava no poder financeiro, porque ele era um homem muito rico mesmo, tinha muitos escravos mesmo. Então ele só pensava em finanças. Mas agora, o que nós podemos perceber aqui é que a coisa mais importante para esse homem é a obra do Senhor, é o reino do Senhor, é a casa do Senhor que agora está dentro do seu próprio lar. Servir ao Senhor, o propósito principal de Filemão, servir ao Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as outras coisas pudessem depois serem alcançadas. Ele servia ao Senhor com alegria. E aqui, o apóstolo Paulo manda essa carta para ele em razão daquele escravo, daquele fugitivo. Paulo, ele poderia retê-lo ali, mas ele quer resolver aquela situação, não quer que seja de uma forma que agrade somente a ele, mas ele quer de uma forma que agrade principalmente ao reino de Deus. Todas as coisas para o reino de Deus, porque por ele e para ele são todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo, nessa carta para Filemão, para a igreja que está na sua casa, ele está dizendo no versículo 3: graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é a fonte. Quando ele fala na paz, primeiro ele fala na graça. A pessoa recebeu a graça de Deus, ali ele tem uma fonte que agora ele pode desejar a paz para as outras pessoas, porque ele tem a fonte é Jesus Cristo. Então ele está saudando aquela amada igreja com aquela paz que ele recebeu daquela fonte que foi extraída do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Palavras de um homem preso, está ali preso, talvez não, com certeza, muito desejoso estar andando, desempenhando o seu ministério, mas ele está dizendo aqui lá na prisão: graças eu dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Quando ele fala de Filemão, ele fala demonstrando um alívio muito grande, porque embora ele está preso, mas a palavra do Senhor está presa, a palavra do Senhor está solta.
palavra do Senhor está caminhando, ela está prosperando, ele está dizendo: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Lembro de ti nas minhas orações, com gratidão por você, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua família. Então ele sente um alívio, porque a obra de Deus está caminhando. Ele sente paz, porque a obra do Senhor está caminhando. Estou aqui preso, mas Filemão está lá. Outros estão lá também. Tito está trabalhando. Muitos outros estão trabalhando. A obra do Senhor está parada. Então, preso, mas sentindo muita paz, porque a obra do Senhor, ela não está parada. Então, ele está sentindo um verdadeiro alívio, porque a coisa principal para ele é a obra de Deus. E ele não sentiria bem se ele visse a obra do Senhor fracassar, a obra do Senhor parar. Porque o desejo dele é ver o crescimento da obra do Senhor. Ouvindo a tua caridade, o teu amor, ouvindo a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para todos os santos. Então, ele dá graças a Deus porque ele está ouvindo o amor, a fé que ele tem, que ele não tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Essa oração que ele está fazendo para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vós há por Cristo Jesus. Ele está dizendo para Filemão: essa é a minha oração. Eu oro por isso aí, para que seu amor, para que a sua bondade, para que o seu trabalho, para que tudo que você faz, ele possa ser próximo para o reino de Deus, para que você seja o instrumento nas mãos de Deus. Tive grande gozo, consolação do teu amor por ti. Ó irmãos, o coração dos santos foi reanimado. Irmãos, ele está colocando uma coisa de suma importância para Filemão, dizendo: Pai, olha, por sua causa, o coração dos santos, ele foi reanimado. Ele está dizendo que foi animado, não. Ele está dizendo que foi reanimado. Isso quer dizer o quê? Que nós passamos tribulações, nós passamos por lutas, nós passamos por desânimo, mas nós temos pessoas que Deus envia para nos reanimar, para nos reencorajar, para nos despertar, para nos ajudar, para nos fortalecer. E Paulo, ele fala muito dos cooperadores, do valor que tem os cooperadores quando eles se reanimam, quando eles compartilham na obra do Senhor, quando eles se esforçam juntamente com Ele na obra do Senhor. Ele está dizendo: tive grande gozo e consolação do teu amor, grande gozo e consolação, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Não só o coração dele, mas o coração dos santos foi reanimado. Nós sabemos que essa época aqui foi uma época de grande tribulação, de muita perseguição, de muita aflição, de muita dor, muito sofrimento mesmo. E aqui Paulo está dizendo que Timóteo foi instrumento de Deus para que o coração dessas pessoas não viesse a desfalecer. Mas Filemão, ele reanimou o coração dessas pessoas. E aí, irmãos, depois que ele faz essa exposição, dizendo para Filemão tudo que ele sentia de Filemão, tudo aquilo que ele era testemunha daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus fez através da vida de Filemão. Depois de toda a exposição da gratidão que ele tinha a Deus e a Filemão, por causa de tudo que ele recebeu. Agora, ele começa, a partir do versículo 8, trazer o assunto dessa carta que ele envia para aquele seu operador. Ele começa a dizer: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, em outra tradução diz: ainda que em Cristo tenha grande autoridade para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Em outras cartas, Paulo sempre se identificou como um apóstolo de Jesus Cristo.
duraria muito, ou naquela prisão, se ele não saísse dali, ele morreria. O próximo dali, ele sabia que o fim dele seria a morte, ele não sabia quando. Mas agora está dizendo aqui, eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro, depois de velho, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Está fazendo um apelo por Onésimo, que ele gerou em Cristo quando ele estava preso. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque esse Onésimo, ele havia sido ladrão, ele roubou, ele traiu, né? Ele fez coisas que desagradou muito ao seu Senhor, e ele foi embora, se apropriou indevidamente ao seu Senhor e foi embora. E agora Paulo está dizendo aqui: peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu o tornei a enviá-lo. Aquele que para você ele foi realmente inútil. Quando a gente pensa dessa forma, quando nós vemos aqui, nós podemos entender que Onésimo era um escravo barra pesado, problemático. Era um escravo que dava trabalho mesmo. Ele só trabalhava na marra mesmo, e era só fazer aquilo que dava na cabeça e na marra mesmo. Ele não era uma pessoa fácil. E esse escravo, ele era uma pessoa inútil. Tinha muitos escravos que tinham uma utilidade muito grande, muito produtiva. Fazia sem mandar, era esforçado, gostava de mostrar serviço, né? Gostava mesmo de mostrar que era obediente, fazia muito mais do que pedia, queria estar bem com o seu Senhor, assim como muitos de nós queremos estar bem com o nosso Senhor, alegrar, agradar ao nosso Senhor, fazer aquilo que o Senhor pede. Mas tem situações como esse que realmente ele não tinha alegria de fazer aquilo que agradava ao seu Senhor. Mas agora, a ti e a mim, muito útil, eu tornei a enviar. O que nós percebemos aqui? É que houve uma transformação na vida de Onésimo, e agora o apóstolo Paulo podia dar testemunho dele. Ele era inútil, mas agora ele é muito útil a você e a mim. Paulo está dizendo que a vida dele transformou completamente. Ele agora é outra pessoa em Cristo Jesus. E tu torna a recebê-lo como a meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo está dizendo que o desejo que ele tinha, pelo tanto que Onésimo estava sendo útil, estava sendo agradável à companhia dele, a participação dele, a cooperação dele, era tão importante que ele desejava conservá-lo ali, juntamente com ele. Ele apreciava a companhia de Onésimo, mas ele prefere enviá-lo. Nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mais voluntariamente. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Irmãos, o Evangelho, ele transforma, ele muda a pessoa completamente, ele muda as situações. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que o Senhor Jesus Cristo, ele nos transportou das potestades, dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse rapaz, esse homem era um ladrão, uma pessoa difícil, talvez fosse o pior escravo ali. E quando o escravo fugia, fazia algo de errado, quanto maior fosse o erro daquele escravo, maior deveria ser a punição. E o escravo,
ele não poderia, de forma alguma, deixar de ser punido, porque a punição dele deveria servir de exemplo para os outros. Se o Senhor fosse complacente com aquele escravo, ele estava trabalhando contra ele mesmo. Então ele tinha que exercer um juízo, uma punição rigorosa, exemplar naquele escravo, para todo mundo ver. E outros não incorrerem no mesmo erro do escravo. Então ele esperava de Onésimo, caso ele fosse pego, seria uma pena duríssima mesmo. Naquela época a pena era de morte. E agora Paulo manda ele de volta dizendo para Filemão: estou enviando a você, e você vai receber esse que te prejudicou, esse que roubou, esse que era inútil, que era imprestável. Você vai recebê-lo agora como se fosse o meu coração. Como se fosse o meu coração, você vai receber. E nessa condição que está sendo ligado, Onésimo, esse é o poder do Evangelho, o poder da transformação. Isso nos mostra, irmãos, que para Deus nada está perdido. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele muda, ele transforma as pessoas. Amém. Esse homem foi completamente transformado. Mas no final nós vamos comentar ainda sobre a transformação que ocorreu na vida de Onésimo. Não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como do Senhor. Irmãos, o que Paulo está pedindo aqui é algo assim humanamente impensável, inaceitável. Olha, eu estou enviando ele para você, que é o escravo, que é inútil, que merece a pena de morte, mas eu agora estou enviando para você, e você vai recebê-lo agora como se fosse o meu coração. E você vai fazer por ele tudo que você gostaria de fazer por mim. E agora, ele não vai ser mais seu escravo, ele vai ser agora o seu irmão, o seu companheiro na fé. Ele agora vai ser de igual para igual com você, aquele que merecia a pena de morte. Irmãos, tudo que nós devemos a Deus, Jesus Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. E aqui, o Senhor está dando esse exemplo, através da vida de Filemão, o quanto nós devemos acreditar no poder da restauração do Evangelho. O poder que o Evangelho tem para mudar as vidas, para transformar as pessoas. Assim, pois se me tens por companheiro, recebe como mesmo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para Filemão: se você me tem como companheiro, você vai receber como se fosse eu mesmo. Você vai fazer o que eu estou te pedindo. Como ele fala: olha, eu tenho autoridade para te ordenar, mas eu quero pedir você por amor. Mas se você não for meu companheiro, não for meu colaborador, se você não for meu irmão, você não faça o que eu estou te pedindo. Colocação que o apóstolo Paulo faz. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Tudo que Onésimo deve, eu estou pronto para pagar. Seja a morte, se ele merece a morte, se você acha, eu estou pronto aqui para morrer por ele. Jesus Cristo fez por nós. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei para te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves a vida. Porque Paulo, através de Paulo, ele que tinha sua vida condenada, Filemão, que era um condenado. O apóstolo Paulo disse que o homem que vive sem Cristo está perdido. Mas se ele vive sem Cristo, ele está extremamente perdido. Então ele era um homem condenado. O apóstolo Paulo cita que quando nós não conhecemos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a condição de Filemão. Por isso, ele devia a vida dele ao apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui: a sua própria vida você deve a mim. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração. Nós vimos ali anteriormente
que ele pediu, ele falou que Paulo ele era motivo de reânimo para o coração da igreja do Senhor. Ele está lá na prisão, está com aquela situação a ser resolvida e muitas outras. Ele está dizendo agora para Filemon: sim, meu amado, reanima o meu coração. Reanima o meu coração. E o que nós entendemos dessa palavra, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Está dizendo que da minha própria mão. Quando Onésimo, o portador daquela carta, chega ali e mostra a entrega daquela carta para Filemon. Filemon, ele olha aquela letra, e Paulo está dizendo: eu escrevi com as minhas próprias letras, eu de minha mão escrevi esta carta. E conhece a letra de Paulo, ele diz: é verdadeiro, não foi falsificado. Onésimo não inventou, não deu outra pessoa escrever. Isso aqui é o apóstolo Paulo mesmo. Na garantia, Paulo se cercou de todos os detalhes, com toda a segurança, para que aquela carta chegasse, mandou o próprio entregar. E aí ele pede para que Filemon reanimasse o seu coração. E eu me regozijarei de ti no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Irmãos, o final desse homem, desse escravo, ele se tornou lá na frente um cooperador. Aqui o livro de Colossenses está falando, ele está sendo relacionado com os cooperadores do apóstolo Paulo. Lá na frente, ele se tornou o bispo principal da grande igreja de Éfeso, que foi pastoreada, fundada pelo apóstolo Paulo e foi pastoreada pelo apóstolo João. E Onésimo, ele se tornou o principal bispo daquela igreja. Nós vemos aqui o poder de transformação do Evangelho, nós vemos aqui a obediência de Filemon, que obedeceu a Paulo, e nós vemos aqui as consequências da obediência, as consequências do Evangelho na vida das pessoas. Muitas pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus através da vida de Onésimo, mas nós vemos aqui uma cadeia de coisas, uma sequência de coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo, quando o viu lá na cadeia, falou: você tem que pagar a sua pena, você tem que mortar na cadeia, você tem que ser devolvido para Filemon, e lá agora você vai ser morto, você tem que ser castigado, porque você realmente é um merecedor. Mas Paulo agiu com misericórdia. Filemon, ele agiu com obediência e com amor. Onésimo agiu com arrependimento. E Cristo transformando os corações. E nós vemos o que aconteceu na vida daquele homem de Deus, um grande homem na vida de Deus. Isso nos dá grandes ensinamentos. Nada para Deus está perdido. Seja a pessoa que for, Deus pode mudar as circunstâncias. Se alguém tem um parente, um conhecido, seja quem for, que está lá nas trevas, não vamos dar por perdido. Estava falando ontem com o rapaz que restaurou essas mesas, e tem um irmão que os irmãos eles conhecem. Ele tem um irmão que bebe muito, é um bom profissional, mas bebe muito. E eu tenho visto ele andando esses dias aí completamente embriagado, tomado pela bebida. Ele estava falando ontem para o irmão dele: não perca a esperança. Não desista do seu irmão. Deus pode mudar a vida desse rapaz. Não desista de jeito nenhum. Ele disse para ele: nós já fizemos de tudo, mas continua fazendo. Continua acreditando que Deus pode mudar as situações. Vamos crer que o Senhor pode mudar as situações. Amém. Que Deus abençoe essa palavra. Nossa continuar nos meus corações. Vamos lá para a gente, para a minha esposa. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto aqui da família, e nesse culto nós vamos ter sempre, como tínhamos anteriormente, antes da reforma, o estudo bíblico que nós vamos
reiniciar agora a partir da primeira carta de Paulo a Timóteo. Aqueles irmãos que quiserem voluntariamente participar do estudo, ministrar o estudo, tem essa oportunidade de estudar. Não vamos permitir que passe dos 20 minutos, mas toda quinta-feira vamos fazer o estudo. Na sequência, iniciando agora com o primeiro Timóteo, primeiro, que é o Apocalipse, e depois vamos reiniciar no livro de Mateus. E nós teremos na terça-feira a nossa escola bíblica, o nosso culto de estudo bíblico, e muito em breve, assim que organizarmos mais alguma coisa, teremos pronto a nossa escola dominical. E como falamos na quinta-feira, aqueles irmãos que quiserem culto mensal na sua casa, é só fazer na Michelle, na inscrição ali, e nós vamos ter a alegria de estar juntamente com vocês, ministrando a palavra do Senhor nos lares daqueles irmãos que tiverem essa possibilidade. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma semana. Glória a Deus, graças a Deus, abençoados pelo Senhor. Nossa alegria aqui pelo pastor Levi, pelo nosso coração, reanima o nosso coração.